Bem, olá a todos! Como sabeis, a professora de português pediu-nos que apresentássemos um livro no âmbito do projeto Faz Tal Livro, mas desta vez num formato um pouco diferente, um vídeo. Pois, nunca tinha trabalhado nestes moldes, portanto fiquei um pouco reticente quanto a isso e sem saber exatamente aquilo que deveria apresentar. Foi então que pedi ajuda à minha mãe para a escolha do livro e ela apresentou-me um livro que ao início achei um pouco estranho e achei que não iria gostar de ler. Pois bem, o livro é este aqui. Tem como título Relato de um Náufrago e foi escrito por Gabriel Garcia Marques. Faz parte de uma pequena coleção chamada Pequenos Prazeres, da ASA. Se lermos Relatos de um Náufrago, achamos que provavelmente é algo que foi inventado ou algo irrealista. Mas na verdade não. A minha mãe disse-me que o livro é uma história verídica, ou seja, tudo o que está aqui descrito foram factos que aconteceram mesmo. E então aí achei que, afinal, este talvez seria o livro ideal para vos apresentar. Porque sou daquele tipo de pessoas que adora história e adora saber coisas que realmente aconteceram. Portanto, se são como eu, venham daí e vamos explorar mais. Para vos contar a história deste livro, temos de viajar até à Colômbia, ao ano de 1955. Nessa altura, a Colômbia tinha acabado de conhecer um novo herói. Mas não pensem que foi Gabriel Garcia Marques, pois, como provavelmente vocês sabem, Gabriel Garcia Marques foi um grande escritor colombiano e vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 1982. Mas neste caso não se trata deste escritor, mas sim de Luis Alejandro Velasco. Pois bem, Luis Alejandro Velasco era militar da Marinha Colombiana e fazia parte da tripulação de um navio, o Contraporteiro de Caldas. Esse navio esteve atracado no Porto de Mobile, nos Estados Unidos, cerca de 8 meses e foi sujeito a algumas reparações. Durante esse período de tempo, a tripulação viveu em território americano. A 22 de fevereiro de 1955 foi anunciado que, dias depois, voltariam para Cartagena, ou seja, foi nessa viagem de regresso que o navio foi atingido no Mar do Caribe por uma terrível tempestade que atirou 8 marinheiros borda fora. Desses 8 marinheiros, 7 faleceram e apenas um sobreviveu. Pois, quem foi esse sobrevivente? Luis Alejandro Velasco, que viveu 10 dias à deriva em alto mar, sem nada para comer, sem nada para beber, apenas com uma pequena embarcação de cortiça e madeira que lhe salvou a vida. O acidente aconteceu a 28 de fevereiro e foi apenas a 9 de março que Luís conseguiu atingir terra. Foi ter a uma pequena praia colombiana, onde vivia uma pequena população piscatória, que o acolheu, tratou dele e só sabendo isto já se poderia considerar a história como incrível. Aquilo que não se esperava é que por detrás de tudo isto se encontrava uma grande mentira. É verdade que os 8 marinheiros caíram borda fora e que Luis Alejandro Velasco sofreu tudo aquilo. Aquilo que não se sabia era que não houve tempestade nenhuma. As causas do acidente foram outras. O navio vinha da América sobrecarregado com mercadoria de contrabando. Ou seja, bastou um pouco de vento para que o navio perdesse o equilíbrio e os marinheiros caíssem borda fora. Outro facto impressionante é que o navio não voltou para trás para tentar resgatar os marinheiros. O navio continuou a viagem e chegou a Cartagena sem qualquer atraso. Só aí é que os marinheiros foram dados como desaparecidos e pouco tempo depois foi-lhes declarada a morte. O que ninguém esperava era que Luís tivesse sobrevivido. Pois, logo que o governo soube que afinal havia um sobrevivente, foi tentar calar-lhe a boca, por assim dizer, com medo que ele batesse com a língua nos dentes e contasse as verdadeiras causas do acidente. Pois, foi aí que começaram todas as condecorações a Luis Alejandro Velasco, foi aí que começaram todas as ofertas de dinheiro para fazer publicidade, ou seja, eram tudo estratégias do governo e de outras pessoas para que o país não soubesse que o navio trazia carga contrabandista da América. Foi nessa altura que Luis Alejandro Velasco começou a ser visto pela Colômbia como um herói. No entanto, esse período de fama extinguiu-se rapidamente e, após ter acabado, Luís tentou procurar um jornalista que fosse suficientemente capaz e corajoso para o ouvir e publicar a sua história. É aí que entra Gabriel Garcia Marques,
Depois, foi Gabriel Garcia Marques, o jornalista suficientemente corajoso que ouviu o náufrago e que publicou no jornal onde trabalhava, El Espectador, as diferentes partes do relato de Alejandro Velasco. Pois, isto trouxe alguns problemas tanto para o marinheiro como para o jornalista e o país entrou em estado de choque. As vendas do jornal subiram quase para o dobro e havia imensas disputas sobre a compra do jornal. 15 anos depois, Gabriel Garcia Marques resolveu voltar a reunir as diferentes 14 partes do relato e foi daí que, em 1970, nasceu este incrível livro, Relatos de um Náufrago, de Gabriel Garcia Marques. Portanto, se eu conseguir captar a vossa atenção para este livro, tenho o meu trabalho concluído e espero que tenham gostado imenso. Obrigada!